Os Estados Unidos realizaram uma nova operação militar de alto impacto contra o narcotráfico internacional no Pacífico, resultando na morte de 14 suspeitos que operavam em 4 embarcações identificadas como parte de uma rede de tráfico de drogas. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, confirmou que as ações foram conduzidas sob a direção do presidente Donald Trump e que um sobrevivente foi resgatado por equipes mexicanas. As operações fazem parte de uma ofensiva mais ampla que visa combater organizações criminosas que há décadas utilizam as rotas marítimas do Pacífico e do Caribe para inundar as Américas com drogas e violência. Segundo Hegseth, os navios atingidos eram alvos monitorados há meses pela inteligência americana, navegando por rotas conhecidas de narcotráfico e transportando grandes quantidades de entorpecentes. Os vídeos divulgados pelo Departamento de Defesa mostram as embarcações em chamas após os ataques de precisão realizados por forças dos Estados Unidos. O departamento passou mais de 2 décadas defendendo outras pátrias. Agora, estamos defendendo a nossa, declarou Hegseth, destacando a nova postura americana de priorizar a segurança nacional e atacar diretamente as estruturas do crime organizado antes que seus produtos cheguem às ruas do país. Sob a administração Trump, Washington tem adotado uma linha dura contra o narcotráfico, o terrorismo e regimes que colaboram com essas redes. O presidente afirmou que possui plena autoridade legal para realizar ataques em águas internacionais e, se necessário, está pronto para autorizar ações em terra firme, sinalizando que os Estados Unidos não permanecerão passivos diante de ameaças externas. Ainda que governos da Colômbia e da Venezuela tenham criticado as operações, alegando que foram fora do direito internacional, analistas lembram que ambos os países têm sido historicamente coniventes com cartéis e milícias que lucram com o tráfico. O governo americano acusa o presidente colombiano Gustavo Petro de enfraquecer o combate às drogas e permitir que organizações criminosas se fortaleçam. Já o regime de Nicolás Maduro é apontado por Washington como diretamente envolvido na produção e transporte de narcóticos, utilizando o Estado venezuelano para proteger e enriquecer seus aliados. As críticas de setores progressistas e de parte do Congresso americano não abalam a determinação da Casa Branca. Para Trump e seus aliados, a defesa do país exige medidas firmes e resultados concretos, não discursos vazios ou diplomacia frouxa. Com o envio do USS Gerald R. Ford, o maior navio de guerra do mundo, para a região do Caribe, os Estados Unidos reforçam sua presença e deixam claro que não tolerarão regimes autoritários nem organizações criminosas que ameaçam a estabilidade hemisférica. O caso da Venezuela é simbólico. Washington, assim como grande parte da comunidade internacional, não reconhece Nicolás Maduro como presidente legítimo após as eleições fraudulentas de 2024, nas quais a oposição venceu de forma esmagadora, segundo as próprias apurações locais. Para os Estados Unidos, trata-se de um regime ilegítimo sustentado pela corrupção, pelo narcotráfico e pela repressão política. A nova doutrina de segurança americana, reafirmada por Trump, parte de um princípio simples: defender os interesses nacionais dos Estados Unidos e proteger o povo americano contra o avanço do crime transnacional e das ditaduras cúmplices. No Pacífico ou no Caribe, a mensagem é a mesma. Os Estados Unidos não recuarão diante daqueles que desafiam sua soberania e ameaçam a segurança do continente. Enquanto a ofensiva naval seguia seu curso no Pacífico, uma operação ainda mais ousada e calculada se desenrolava no Caribe. O bombardeiro estratégico B-1B Lancer da Força Aérea dos Estados Unidos realizou uma das ações mais arriscadas do hemisfério nos últimos anos. O voo, detectado por radares civis e militares, teria atravessado o espaço aéreo sob controle venezuelano, uma manobra que simboliza o esgotamento da paciência americana com o regime autoritário de Nicolás Maduro. A linha vermelha foi cruzada. O que antes eram exercícios de dissuasão tornou-se agora um recado direto. Os Estados Unidos não assistirão passivamente
a consolidação de uma ditadura apoiada por narcotraficantes e potências hostis. O B-1B Lancer não é uma aeronave comum. É o ápice da engenharia militar norte-americana. Rápido, preciso, invisível aos radares e capaz de transportar um arsenal que pode mudar o curso de qualquer conflito. Sua capacidade de voo baixo e supersônico o torna praticamente indetectável, especialmente quando o transponder é desligado, como ocorreu nesta missão. Segundo registros de rastreamento, o bombardeiro sobrevoou regiões próximas à Ilha de Margarita, dentro do raio de defesa venezuelano, sem que houvesse qualquer reação das forças de Maduro. Enquanto isso, o destroyer USS Gravely, posicionado diante de Trinidad e Tobago, ativou seus sistemas de radar e defesa a apenas 11 quilômetros das águas venezuelanas. Equipado com mísseis Tomahawk e avançados mecanismos de guerra eletrônica, o Gravely serviu como base de cobertura e possível plataforma de ataque. Sua presença não foi acidental. Fazia parte de uma operação coordenada para testar os limites e, ao mesmo tempo, expor a fragilidade militar do regime chavista. Durante a noite, o Gravely emitiu pulsos de radar em modo ativo, cegando temporariamente os sistemas russos S-300 do regime. A resposta venezuelana foi inexistente. Nem interceptadores, nem comunicados oficiais. Apenas o silêncio constrangedor de um governo que sabe não ter condições de enfrentar uma superpotência. O ministro da Defesa, Padrino Lopes, outrora combativo nos discursos, desapareceu das câmeras. A altivez bolivariana virou medo. Analistas avaliam que o alto comando chavista preferiu calar para não provocar uma retaliação imediata. A decisão de não reagir foi uma confissão pública de impotência. O Lancer não estava sozinho. Caças furtivos F-35 o escoltavam desde o Caribe, em operação conjunta com o Comando Sul e com o apoio logístico do porta-aviões USS George Washington. A mensagem era inequívoca. Os Estados Unidos estão prontos para agir, e agirão se for necessário. Essa incursão marca a transição da diplomacia para a força. Washington deixou de lado as advertências e as sanções econômicas. Agora demonstra que tem capacidade total para intervir de forma cirúrgica e devastadora. O voo do Lancer e a manobra do Gravely constituem o que especialistas chamam de operação de exposição. Exibir poder e precisão diante de um inimigo desmoralizado. Relatórios apontam que o bombardeiro repetiu a rota horas depois, enquanto o regime entrava em pânico em Caracas. Ordens de alerta máximo foram dadas nas bases de Palo Negro e Barcelona, mas nada aconteceu. Nenhum míssil, nenhuma interceptação. Apenas o eco distante do bombardeiro retornando ao norte, intocado. Ficou evidente que a defesa aérea venezuelana está neutralizada. A operação foi acompanhada por drones RQ-4 Global Hawk e aviões P-8 Poseidon, que recolheram informações de radar e comunicações. Tudo aponta para um ensaio tático de controle do espaço aéreo venezuelano, passo indispensável antes de uma eventual ação de extração ou eliminação de alvos estratégicos ligados ao narcotráfico e à cúpula chavista. Diante disso, a Rússia teria enviado um cargueiro militar Il-76 para Maiquetía ou La Carlota, possivelmente para garantir uma rota de fuga a Maduro. Um gesto que revela o medo e o isolamento de um regime que já não confia nem em suas próprias defesas. Nenhum sistema S-300 foi ativado. Nenhum radar reagiu. Seja por incapacidade técnica, seja por ordem expressa de não responder, o resultado foi o mesmo. A soberania venezuelana foi violada sem resistência. O sobrevoo do B-1B Lancer é, portanto, um aviso, não apenas ao chavismo, mas a todos os regimes que desafiam o Ocidente sob o amparo de Moscou e Pequim. Os próximos passos podem incluir ataques seletivos a bases do cartel dos sóis e centros de comando militar. O Gravely fornece a retaguarda naval necessária para garantir que qualquer resposta seja anulada antes mesmo de começar.
As bravatas de Padrino Lopes, prometendo defender os céus venezuelanos, foram reduzidas a palavras ocas. A realidade é dura. O poder militar chavista é simbólico. A Venezuela está indefesa diante da tecnologia e da determinação americana. O silêncio do regime não é prudência, é derrota. Este episódio ficará marcado como o início do colapso operacional da ditadura de Maduro. Uma demonstração de força que não precisou de um disparo para expor o vazio do chavismo. O espaço aéreo venezuelano já não lhe pertence. O B-1B Lancer trouxe mais do que um recado. Trouxe o prenúncio do fim de uma tirania que sobrevive há anos à custa da miséria do próprio povo. Essas ações, no mar e no ar, mostram que a nova doutrina de segurança dos Estados Unidos vai muito além de palavras. Trata-se de restaurar a hegemonia e eliminar, pela força se necessário, as ameaças que corroem o continente. O Pacífico e o Caribe tornaram-se os palcos de uma mesma mensagem, a de que o Ocidente voltou a agir, e que nenhum regime autoritário poderá desafiar impunemente o poder americano. O que vimos nas últimas semanas não é apenas uma operação militar. É uma mensagem. Os Estados Unidos deixaram claro que não há mais espaço para complacência nem para ditaduras que se escondem atrás do discurso da soberania enquanto transformam seus países em plataformas do crime e do terror. O bombardeiro B-1B Lancer cruzou o céu da Venezuela como um símbolo, não apenas de poder, mas de decisão. O silêncio de Maduro e a inércia de suas defesas revelaram uma verdade incômoda. A era da impunidade chavista está chegando ao fim. Enquanto o USS Gerald R. Ford patrulha o Caribe e o destroyer USS Gravely mantém seus radares apontados para o norte da América do Sul, o mundo observa. Rússia e China monitoram, cautelosas, o avanço de uma doutrina que volta a colocar os Estados Unidos no centro do tabuleiro global. Analistas afirmam que esta é apenas a primeira fase de uma estratégia muito maior, uma ofensiva destinada a redesenhar o mapa do poder nas Américas. O narcotráfico, os regimes autoritários e os cúmplices do caos agora sabem. Nenhum esconderijo é seguro, nenhum regime é intocável. Trump aposta na força como linguagem e na dissuasão como política. E, pela primeira vez em décadas, Washington age sem pedir permissão. O Pacífico e o Caribe tornaram-se o espelho de uma nova era. Uma era em que a diplomacia cede espaço à ação e em que a estabilidade do continente volta a depender da vontade de uma só nação. O recado foi dado. Quem desafiar o poder americano enfrentará não apenas advertências, mas consequências. E para a Venezuela, essa foi a primeira página de um capítulo que pode redefinir seu futuro ou marcar o fim definitivo de uma ditadura.